Capítulo 163 Torneio da Cordilheira Flutuante, Parte 3. Muitos tiveram sua atenção na quarta rodada. 2 pessoas receberiam uma das 10 vagas nesta rodada e teriam as qualificações necessárias para entrar no julgamento da Cordilheira Flutuante. Essas 2 pessoas seriam Zhao Feng, Liu Yuer, Beimoi ou Han Xiaoyuan. Estes 4 também representaram os altos escalões do clã. Beimoi representava o mestre Haiyun, Han Xiaoyuan representava a mestre do clã, Zhao Feng representava o primeiro ancião e Liu Yuer representava a avó Liu Yui. Portanto, esta não foi apenas uma batalha, ela também representou o choque entre os superiores do clã. Irmão Zhao, você deve ganhar face para o mestre desta vez. Se o adversário for Liu Yuer, você tem uma chance maior de ganhar. Yang Gan sorriu e deu um tapinha no ombro de Zhao Feng. Liu Yuer. Zhao Feng pensou e suspirou. Infelizmente não era. Zhao Feng não prestou nenhuma atenção aos oponentes que ele enfrentou nas primeiras 3 rodadas e ele sabia sobre os 3 na 4ª rodada. Tanto Beimoi quanto Han Xiaoyuan eram adversários problemáticos e se Zhao Feng não usar seu olho esquerdo, ele não tinha nenhuma confiança para vencer. Ele pode ser capaz de vencer pessoas com o cultivo mais alto do que o dele, mas seus adversários também poderiam e para começar, eles já tinham um cultivo mais elevado. Irmã Han, quem é seu oponente? Não deve haver qualquer problema, desde que você não enfrente Beimoi. Irmã Yuan olhou curiosamente para Han Xiaoyuan. Ela não prestou nenhuma atenção aos oponentes anteriores, mas as pessoas na 4ª rodada eram todas fortes. É ele, Han Xiaoyuan disse em um tom baixo. Quem? Ele. Irmã Yuan seguiu o olhar de Han Xiaoyuan e viu o jovem com um tapa-olho. Isso não é ótimo. Irmã Han, você tem que me ajudar a ensinar esse cara sem vergonha uma lição. Irmã Yuan riu de alegria. Ela queria que Han Xiaoyuan enfrentasse Zhao Feng, então a primeira poderia ensinar a ele uma lição para ela. Mas os olhos de Han Xiaoyuan vibraram ligeiramente enquanto apertava os punhos com força. Neste momento, o olhar de Zhao Feng se moveu em sua direção, o que fez seu rosto ficar vermelho. Irmã Han, você tem que reunir sua coragem e não ficar assustado com sua aparência. Você pode vencê-lo com sua força. Irmã Yuan encorajou. O oponente de Xiaoyuan é o discípulo que treinou a palma do vento e trovão. Uma voz clara e nítida soava cheia de calor. O dono da voz era a mestre do clã que teve uma aura alta e nobre. Sim, mestre, é aquele pirralho. Irmã Yuan disse respeitosamente. Ouvindo isso, as sobrancelhas da mestre do clã se contraíram ligeiramente, talvez seja ainda pior para Han Xiaoyuan encontrá-lo em vez de Beimoi. Como isso foi possível? Irmã Yuan ficou chocada que seu coração bateu umas 120 vezes acelerado em descrença. Isto é apenas meu instinto. Talvez seja porque ele treinou a palma do vento e trovão. A mestre do clã sorriu e recuperou a compostura. A 4ª rodada já havia começado e Lin Fan, bem como Kong Yunyao, tinham avançado com sucesso, enquanto Xiaoyun foi derrotado 4 vezes seguidas e saiu imediatamente, desistindo desesperado das outras batalhas. A multidão finalmente atingiu o clímax. Os 2 que estavam lutando dessa vez eram Beimoi e Liu Yuer. A última ligeiramente apertou os dentes e imediatamente pegou sua arma mortal de nível médio no segundo em que a batalha começou. Artes da espada da lua crescente. A espada em sua mão de jade se transformou em flashes frios enquanto a acenava.
linha após linha de luz em forma semelhante a curvas da lua apareceu. Ao mesmo tempo, um cristal estranho na espada iluminou-se, o que aumentou o poder da espada. Com sua arma mortal de nível médio, a ofensiva de Liu Yuer poderia ameaçar aqueles no ápice do terceiro céu, mas seu oponente não era um cultivador normal no terceiro céu. Águas escuras celestiais do norte, espada véu de água. O rosto de Beimoi era inexpressivo como de costume, suas mãos se tornaram inusitadamente ágeis e uma camada azul escuro de força verdadeira se condensou em uma espada transparente de 1,5 metros de comprimento. Peu! 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 A espada fortemente entrou em colapso com o ataque de Liu Yuer e sob a troca, Liu Yuer foi empurrada para trás e sua respiração ficou irregular, enquanto Beimoi estava no mesmo lugar. Esta foi a primeira vez que Beimoi não ganhou em um movimento. Afinal, Liu Yuer usou o poder de sua arma e sua artes da espada da lua crescente, o que permitiu que seus ataques atingissem quase o nível do quarto céu. Nada apareceu no rosto de Beimoi enquanto empurrava suas duas mãos para frente, enviando onda após onda de ataques. Brom! 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 Água e luz brilharam em todos os lugares enquanto os dois lutavam. 10 movimentos mais tarde, Liu Yuer já estava ofegante. Seus ataques quase podem ameaçar aqueles no quarto céu do reino ascensionado, mas seu cultivo não é alto e você não pode se sustentar usando sua arma mortal de nível médio. Beimoi foi direto ao ponto. O rosto de Liu Yuer ficou pálido e enfrentando Beimoi, que tinha grande talento, compreensão e força, ela não podia fazer nada. Desisto. Liu Yuer mordeu os lábios e colocou sua espada de volta em sua bainha. Beimoi! Beimoi! Depois de vencer 4 batalhas seguidas, a fama de Beimoi atingiu seu auge e as pessoas de alto escalão do clã balançaram a cabeça como se já visse uma nova estrela. Infelizmente, eu não encontrei um verdadeiro adversário desta vez. Beimoi disse enquanto saía da plataforma e olhou para uma certa direção cheia de intenção de batalha. A multidão seguiu seu olhar e eles viram o jovem de pé atrás do primeiro ancião. Era um jovem de olhos azuis que deu a todos uma sensação estranha. É aquele cara de novo, mesmo Beimoi quer lutar com ele. O irmão Zhao aprendeu a palma do vento e trovão e ele provavelmente é capaz de lutar contra Beimoi. Os espectadores discutiram. Poderia já ser imaginado que os dois se encontrariam quando lutarem pela posição de discípulo do núcleo mais tarde. Zhao Feng ficou imóvel e lembrou-se do que Beimoi havia dito antes: vamos resolver isso no clã. Resolver isso? O acordo entre Zhao Feng e Beimoi estava se aproximando lentamente. A quarta rodada ainda continuou. Zhao Feng vs Han Xiaoyuan. No segundo em que fora anunciado, a multidão mais uma vez entrou em caos. Outra batalha que decide quem ganharia 4 lutas em sequência. Zhao Feng e Han Xiaoyuan tinham ambos ganhado 3 lutas seguidas e esta vitória iria decidir quem avançava para o julgamento. Irmã Han, a batalha começará em breve. Zhao Feng sorriu levemente, enquanto a irmã Yuan apertava os dentes e exclamava: Irmã Han, não facilite para ele. Ok. Eu não irei. Han Xiaoyuan condensou sua força verdadeira do vento celestial enquanto olhava para Zhao Feng com um rosto vermelho, mas ela não tinha nenhuma intenção de retroceder. A moça ainda era tímida, mas ela propositadamente fingia estar confiante e forte. Zhao Feng queria rir porque ele já sentiu que o coração de Han Xiaoyuan estava pulsando loucamente. Sombra do vento celestial.
A pequena figura de Han Xiaoyuan de repente piscou e desapareceu quando ela se transformou no vento. Sombra do vento celestial. A figura de Zhao Feng também piscou e como Han Xiaoyuan, ele também desapareceu. O que está acontecendo? Os espectadores exclamaram. Os movimentos de Zhao Feng e Han Xiaoyuan eram quase os mesmos. Estilo vento cortante. Os dois empurraram suas palmas ao mesmo tempo e instantaneamente, um flash de luz disparou de cada lado. Isto. Os olhos de Han Xiaoyuan brilharam quando ela olhou estranhamente para Zhao Feng. Estilo redemoinho de vento. A figura de Zhao Feng subitamente saltou para o ar enquanto seu cabelo azul soprou ao vento e uma esfera de vento azul apareceu de sua palma, que disparou contra Han Xiaoyuan. Este estilo redemoinho de vento era a palma-vento misterioso que ele tinha aprendido naquele dia no desfiladeiro e, na técnica Deus do Vento Celestial, este movimento se chama estilo redemoinho de vento. Estilo redemoinho de vento. Han Xiaoyuan exclamou como sua bela figura também pulou no ar e se chocou com Zhao Feng, usando o mesmo movimento. Enfrentando a figura familiar e as ações que haviam sido assistidas 1000 vezes por Zhao Feng, deixou Zhao Feng a ser um pouco atordoado. Brom! A poderosa esfera de vento explodiu e enviou Zhao Feng voando. Os dois haviam atingido o mesmo nível na técnica Deus do Vento Celestial, mas o cultivo de Han Xiaoyuan era maior do que o de Zhao Feng, e este último ficou atordoado por um segundo naquele momento. A habilidade desse cara é a mesma da irmã Han. O que ele tem em mente? Este pirralho está olhando para a irmã Han com seu olho nojento no meio da batalha. Irmã Yuan pisou no pesado no chão devido à raiva enquanto a mestre do clã Lua Quebrada parecia entrar em profunda reflexão. O primeiro ancião, por outro lado, tinha uma expressão estranha no rosto. Eu desisto. Zhao Feng de repente riu e saltou da plataforma. Ah! Essa cena fez cair os queixos dos espectadores. Desde o início até agora, Zhao Feng deu-lhes a impressão de uma pessoa forte, fria, sem emoção e louco. Ninguém pensou que ele se renderia. Você não perdeu ainda. Han Xiaoyuan finalmente reagiu e disse, encarando com o rosto vermelho. Uma batalha altamente expectante foi terminada assim. Irmão Zhao, como você pode brincar assim? Esta vitória contribui para o rosto do mestre. Yang Gan disse ligeiramente insatisfeito. Embora ele soubesse que Han Xiaoyuan ganharia, ele ainda pensava que Zhao Feng pudesse fazer uma boa luta. Não importa se eu vencer ou não, contanto que eu participe do julgamento da Cordilheira Flutuante. E é o último que importa. Zhao Feng disse casualmente. A razão pela qual ele desistiu foi por causa de 3 pontos. Han Xiaoyuan era forte e sem ele usando seu poder da linhagem ou seu olho, ele não tinha confiança absoluta. Sua força seria vista e não teria nenhum benefício. Claro, o ponto mais importante era que ele tinha um sentimento único para com Han Xiaoyuan. Era como se sentisse que lhe devia um favor. Por quê? Porque ele desistiu de repente. Han Xiaoyuan estava extremamente intrigada. Este Zhao Feng é extremamente esperto e ele não lutou contra a irmã Han. Há outra possibilidade e isso é que talvez ele goste da irmã mais nova ou então porque ele desistiria. A irmã Yuan murmurou para si mesma, o que fez com que o rosto de Han Xiaoyuan ficasse vermelho e então olhou sorrateiramente para o calmo jovem de cabelos azuis com o canto dos olhos.
As expressões dos dois não escaparão dos olhos da mestre do clã da lua quebrada, mas em vez disso, suas sobrancelhas se arranharão.